Dom Pedro IV. Dom Pedro IV de Portugal ou Dom Pedro I do Brasil, nasceu em Queluz, a 12 de outubro de 1798 e morreu em Queluz, a 24 de setembro de 1834. Alcunhado o Libertador, foi o fundador e primeiro soberano do Império do Brasil. Antes disso já havia sido proclamado ainda em São Paulo, primeiro rei do Reino Independente, que em seguida se tornaria Império no Rio de Janeiro. Como rei, Dom Pedro IV reinou em Portugal, onde também ficou conhecido como o Libertador, o Liberal e o Rei Soldado. Dom Pedro foi o quarto filho do rei Dom João VI de Portugal e da rainha Carlota Joaquina, e assim membro da Casa de Bragança. Quando Portugal foi invadido por tropas francesas em 1807, foi com sua família para o Brasil. A deflagração da Revolução Liberal de 1820 no Porto, com a rápida adesão de Lisboa e do resto do país, obrigou o pai de Dom Pedro a retornar a Portugal em abril de 1821, deixando-o para governar o Brasil como regente. Teve de lidar com as ameaças de revolucionários e com a insubordinação de tropas portuguesas, as quais foram, no entanto, todas subjugadas. A tentativa do governo português de retirar a autonomia política que o Brasil gozava desde 1808 e tornar o país que havia sido elevado à condição de Reino Unido a Portugal novamente em uma colônia ultramarina foi recebida com descontentamento geral. Dom Pedro I escolheu o lado brasileiro e declarou a independência do Brasil de Portugal em 7 de setembro de 1822. Em 12 de outubro foi aclamado imperador brasileiro e, em março de 1824, já havia derrotado todos os exércitos leais a Portugal. Poucos meses depois, Dom Pedro I esmagou a Confederação do Equador, principal reação contra a tendência absolutista e a política centralizadora de seu governo. Dom Pedro invadiu Portugal à frente de um exército em julho de 1834. Frente ao que parecia inicialmente uma guerra civil nacional, logo se envolveu num conflito em escala muito maior que abrangeu toda a Península Ibérica numa luta entre os defensores do liberalismo e aqueles que procuravam o retorno ao absolutismo. Dom Pedro morreu de tuberculose em 24 de setembro de 1834, apenas poucos meses após ele e os liberais terem emergido vitoriosos. Pedro I não acreditava em diferenças raciais e muito menos em uma presumível inferioridade do negro como era comum à época e perduraria até o final da Segunda Guerra Mundial. O imperador deixara clara a sua opinião sobre o tema: eu sei que o meu sangue é da mesma cor que o dos negros. Era também completamente contrário à escravidão e pretendia debater com os deputados da Assembleia Constituinte uma forma de extingui-la. O monarca acreditava que a melhor maneira de eliminar a escravidão seria de uma maneira gradual em conjunto com a imigração de trabalhadores europeus para substituir a mão de obra que viria a faltar. Dom Pedro tinha noção de que não detinha meios para abolir o sistema esclavagista, a não ser convencendo a sociedade brasileira. Contudo, a escravidão não era utilizada por apenas ricos aristocratas como popularmente se imaginava. Pessoas humildes compravam com seus poucos recursos escravos que pudessem trabalhar por elas. Os libertos também detinham seus próprios escravos e até mesmo estes possuíam escravos. A escravidão não se resumia somente a negros, e havia casos de brancos escravos também. O imperador combatia publicamente a escravidão e entrava em choque com a população brasileira como um todo que via em suas ações uma demonstração de autoritarismo. Segundo o próprio Dom Pedro I,
A visão histórica ensinada nas escolas até os dias atuais é a de que um Dom Pedro I autoritário e déspota teria entrado em conflito com a liberal e democrática Assembleia, fechando esta última contra a vontade do povo brasileiro e acabando por outorgar uma Constituição de cunho absolutista sobre o país. Trata-se de uma invenção posterior dos republicanos para desmoralizar o passado monárquico do Brasil. A realidade dos fatos foi completamente diversa. Não era o desejo de Pedro I governar como um déspota, pois sua ambição era ser guardado pelo amor de seu povo e pela fidelidade das suas tropas e não impor sua tirania. O imperador, por tal razão, encarregou o Conselho de Estado criado em 13 de novembro de 1823 de redigir um novo projeto de Constituição que estaria finalizado em apenas 15 dias. Era um conselho de notáveis formado por juristas de renome, sendo todos brasileiros natos. O Conselho de Estado utilizou como base o projeto da Constituinte e assim que terminou, enviou uma cópia da nova Constituição para todas as câmaras municipais. Esperava-se que a carta servisse como um projeto para uma nova Assembleia Constituinte. Contudo, as câmaras municipais sugeriram ao imperador que, em vez disso, se adotasse imediatamente o projeto como a Constituição brasileira. Em seguida, as câmaras municipais, compostas por vereadores eleitos pelo povo brasileiro como seus representantes, votaram a favor por sua adoção como a Carta Magna do Brasil Independente. Pouquíssimas câmaras fizeram qualquer tipo de observação à Constituição e praticamente nenhuma fez alguma reserva. A primeira Constituição brasileira foi então promulgada por Pedro I e solenemente jurada na Catedral do Império, no dia 25 de março de 1824. Foi sepultado no Panteão dos Braganças, na Igreja de São Vicente de Fora em Lisboa. O seu coração foi doado, por decisão testamentária, à cidade do Porto, encontrando-se conservado na Igreja da Lapa, no Porto, como relíquia, num mausoléu na Capela Mor da Igreja, ao lado do Evangelho. Em 1972, nos 150 anos da independência do Brasil, seus despojos foram trasladados do Panteão de São Vicente de Fora para a cripta do Monumento à Independência, localizado no Museu do Ipiranga em São Paulo, Brasil.